Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: diga comigo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal, diga comigo, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu amor.
Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, diga comigo, e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo, diga comigo, como escamas, caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes das sinagogas, dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Nós falamos domingo, grave bem que nenhuma mensagem ela é trazida por trazer ou vinda de homens, principalmente quando nós estamos extraindo a mensagem da boca de Deus, da palavra de Deus. Nós falamos domingo que não existe arrependimento sem mudança e mudança sem arrependimento. Muitas são as pessoas que têm praticado a adesão ao evangelho ou ao cristianismo, se preferir. São cristãos por adesão e não literalmente o evangelho de arrependimento. E repito, não existe arrependimento sem mudança e mudança sem arrependimento. A prova disto está aqui. Volta o primeiro versículo, por favor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava, diga comigo, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O quanto é importante o verdadeiro encontro com Deus, né? Paulo foi, como você está lendo aqui, um perseguidor dos cristãos. Paulo foi um verdadeiro perseguidor. Ameaçava, prendia, punia, morte, e tudo isso em função de uma crença errada, em função de uma religião. Observe que Paulo, ele perseguia os cristãos com a visão que ele era um homem altamente zeloso para com aquilo que era de Deus. Ele perseguia os discípulos, ele perseguia os novos cristãos, os novos convertidos, ameaça de morte, prendia, punia, tudo isso em função de uma crença errada, como
era um homem altamente religioso, zeloso, praticante e zeloso da religião judaica. Era um homem culto, estudado, estudou nas melhores escolas de teologia, se formou aos pés dos mais graduados da época, se julgava um homem altamente zeloso da lei, altamente, e toda essa maldade que ele fazia contra os cristãos, até que realmente o Senhor se revelou a ele, nessa referência bíblica de Atos 9 que nós estamos lendo. Ele praticava atrocidades, coisas absurdas, acreditando que estava fazendo tudo em nome de Deus. E aí chega o ponto que eu quero chegar. Quando realmente ele teve o seu encontro com Deus, que Deus se revelou a ele, que ele no caminho, justamente para praticar o que ele estava acostumado a praticar, que essa luz brilhou sobre ele, que ele caiu, e quando caiu, já caiu cego no chão. Passou 3 dias sem conseguir enxergar nada, sem comer e sem beber. E que Deus vem e diz a ele assim, nesse fato: Saulo, Saulo, por quê? Por quê? Por que me persegues? Porque quando ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo ao próprio Jesus. Amém? Ele estava perseguindo ao próprio Jesus. Quando ele mandava prender os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus. E aí, o Senhor falou com ele, se revelou a ele, deu a direção a ele o que fazer, como que, você leu comigo, como que escamas dos seus olhos caíram, e ele passou a enxergar. As pessoas que viram, não Saulo, mas Paulo, ficaram todos confusos, porque uma coisa muito importante, que é importante eu frisar isso, eu quero deixar isso muito claro, vou repetir uma coisa que eu falei no início aqui: não existe conversão, arrependimento sem mudança, e não existe mudança se não houve arrependimento. Eu posso praticar o cristianismo de adesão, o evangelho de adesão, eu faço parte agora de uma igreja, mas a verdadeira mudança, aqui e aqui, não acontecer. Porque quando acontece a mudança, todo mundo vê uma mudança nas suas obras, todo mundo vê uma mudança nas suas atitudes. A sua maneira de falar, a sua maneira de agir, os seus frutos, eles mudam. Do contrário, não é realmente uma mudança, uma conversão, o arrependimento. Porque o arrependimento leva à mudança de conduta, de atitude, de espírito, de fé. Volta ao 17, por favor. Ao 22, por favor. Deixa aí onde estava, por favor. Pode deixar nos 8. Diga comigo: imediatamente
algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Pode passar. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos, diga comigo, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocava este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais, diga comigo, e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Houve uma mudança? Sim ou não? Houve uma transformação. Houve uma transformação. E isso é o que precisa acontecer hoje. É o que precisa acontecer com cada um de nós. A mudança, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão, o verdadeiro encontro com Deus. Saulo era um religioso? Era. Cria em Deus? Responda você, cria em Deus? Cria totalmente. Altamente zeloso. Altamente praticante da religião judaica. Impecável. Impecável. Porém, não havia tido seu encontro real e verdadeiro com Deus. E teve através de Jesus. Muitas pessoas podem frequentar a igreja, muitas pessoas podem fazer obras, boas obras. Muitas pessoas podem realizar coisas em nome de Deus, até realizar boas obras, como ele acreditava que ele estava realizando uma boa obra, que as suas obras eram boas, porém, não havia realmente tido um encontro com Deus, não havia realmente se convertido. E só após este encontro é que houve uma mudança. Mudou os seus pensamentos, mudou a sua maneira, a sua crença, mudou a sua maneira de pensar. Diga comigo, mudou a sua maneira de falar. Diga comigo, mudou a sua maneira de agir. Como sempre ensino, para ter uma vida abençoada, você tem que crer da maneira certa, pensar da maneira certa, falar da maneira certa e agir da maneira certa, senão nada muda. E a prova é que o discurso mudou, as atitudes mudaram, a sua crença mudou, sua maneira de pensar mudou, a sua maneira de falar mudou, a sua maneira de agir mudou. As escamas dos seus olhos caíram e ele passou a enxergar. Enxergar claramente o que a religião não deixava ele enxergar. O que simplesmente ser um religioso não deixou ele enxergar. Praticava coisas absurdas em nome de Deus. Coisas terríveis em nome de Deus. Perseguidor dos discípulos, perseguidor dos cristãos, tudo em nome da religião. E é aí que eu quero chegar. Muitas pessoas, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo conhecendo, dizendo que conhece a Deus, muitas pessoas ainda não estão vivendo, literalmente, o verdadeiro cristianismo, o novo nascimento.
E uma coisa linda é que Deus mudou o nome dele, né? De Saulo, a partir de então ele passou a se chamar Paulo. Houve uma mudança total. E todos olhavam e ficavam perplexos. Vinha aquela dúvida, mas esse não é aquele? Esse não é? Como pode? Confundia os judeus, deixava outros perplexos, assustados com a sua mudança. Será que as pessoas que olham para nós, elas conseguem enxergar essa mudança? Ou uma única mudança que aconteceu é que agora a gente frequenta uma igreja? Será que realmente as pessoas conseguem enxergar essa mudança? E eu não posso perder o meu tempo. Você não pode perder o seu tempo. Porque vida nós só temos essa. E a oportunidade é dada a cada um de nós. A vida vai passando. E passa rápido. A vida é como uma neblina, um vapor que aparece e rapidamente desaparece. Esse tempo que nós estamos aqui é um tempo precioso. É verdade ou não é? Sim ou não? É um tempo precioso que eu não posso simplesmente estar, vir. Porque senão não tem fruto algum. Não tem benefício algum. Passa, por favor. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos, repita comigo, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você sabe que tem uma história de um determinado homem, acho que foi um homem extremamente adúltero. E após a sua conversão, e uma verdadeira conversão, diz que ele estava andando na rua, e ele cruzou com uma das suas amantes. E ela começou a chamá-lo, né? Agostinho, Agostinho. E o Agostinho continuou. Agostinho, ô Agostinho. E o Agostinho continuou. Aí ela correu mais firme, segurou, chacoalhou ele e falou: sou eu. Ele olhou para ela e disse: mas não sou eu. Entendeu ou não? Mas não sou eu, aquele Agostinho. Pode ser você ainda, mas este não é aquele Agostinho. É um novo homem. Não é um Saulo, é um Paulo. Nova criatura, nova maneira de pensar, nova crença, novos pensamentos, nova maneira de falar e nova maneira de agir. Que é o que aconteceu com Paulo. Alguns perplexos, assustados, outros confusos. Meu Deus, mas como pode? Mas será que é ele mesmo? O que aconteceu com ele? Amém, pessoal? É isso que precisa acontecer conosco. E aqui o próprio Paulo vem trazendo essa mensagem incrível. Como pode? Né? Se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos, diga comigo, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também, diga comigo, andemos nós também em novidade de vida. É claro isso, não é? Sim ou não? É muito claro isso. É muito claro. E isso é algo que nós, a verdadeira conversão, o novo nascimento, porque nós estamos falando da morte. A morte do velho para o nascimento de um novo homem, de uma nova criatura. Morre o velho e nasce um novo. Quando Paulo caiu ali, estava morrendo o velho. Estava se levantando um novo homem com essa postura, com esse pensamento, com essa fé, com esse caráter, com esse espírito. A mesma coisa acontece conosco. Nós somos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O velho homem é sepultado. E há o nascimento de um novo homem. É o que sempre fazemos questão de frisar. A nova aliança e todas as promessas, elas são para o novo. E não para o velho. O novo homem. O nascido de novo. Com novo espírito. Com novo caráter. Com uma nova natureza. Com um novo nome, espiritualmente falando. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, diga comigo, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, diga comigo, seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. É claro isso. Amém? E aí, talvez teriam pessoas que diriam assim, ô bispo, no discurso é uma coisa, na prática é outra. Depende. Por isso nós estamos falando de um novo nascimento. O novo nascimento é uma nova concepção, que só o Espírito de Deus pode fazer. O primeiro nascimento não é um milagre? Sim ou não é? O milagre da vida? O primeiro nascimento é um milagre. Como a própria Bíblia diz, como você não sabe como se forma os ossos no ventre de uma mulher, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. É um milagre. E o novo nascimento? Também é um milagre. E o maior milagre. Não é uma cura, não é uma prosperidade, não. O maior milagre atual chama-se novo nascimento. Esse é o maior milagre. É o homem ser gerado novamente e ser gerado pelo Espírito de Deus. Como sempre ensinamos, aqui está o velho homem. Aqui está o nascido da carne, gerado por uma mulher. Aqui está diante dos seus olhos, o nascido da carne gerado por uma mulher. Aqui está o nascido da carne, que se parece fisicamente com o pai biológico.
Se você olha para mim, eu me pareço muito com meu pai. Antes do novo nascimento, com características muito fortes do caráter, da personalidade, da natureza do meu pai, da carne, humano. Depois do novo nascimento, só a carcaça. Viu? Depois do novo nascimento, só a carcaça, só o exterior. Nada, e graças a Deus, hoje meu pai também é um homem convertido, mas nada da velha natureza, nada do velho homem, nada do velho caráter, da velha maneira de pensar, de agir, de lidar com as coisas, nada da velha. Agora, o que é mais importante, nós vamos desenvolvendo, conforme o tempo vai passando e mais a gente vai se aproximando de Deus, mais a gente vai desenvolvendo as características da natureza, do caráter, da personalidade do nosso Pai espiritual. Está entendendo? Sim ou não? Nós passamos a nos parecer internamente. O homem interior se parece não com o pai biológico, mas com o pai espiritual. Esse é um maior milagre. Maior. Por que um filho se parece tanto com o pai? Tem muitas coisas que é realmente da natureza, da personalidade, e muitas coisas da convivência. É verdade ou não é? Tem muitas coisas que vêm, que ele traz, né, como aquela herança, mas muitas outras coisas é da convivência. Quando nós nascemos de novo, recebemos do Espírito de Deus, passamos a ser guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Automaticamente, natureza, personalidade, pensamentos. Por isso que a Bíblia fala da renovação da nossa mente. E aí, quanto mais nos aproximamos de Deus, porque o Senhor diz, achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais andamos com Deus, que a Bíblia usa esse termo, andar com Deus, não é estar com Ele de vez em quando, é andar com Deus, então mais vamos desenvolvendo e aprendendo com Deus. Como disse, com o pai biológico tem coisas que nós herdamos e tem coisas que nós aprendemos, não é verdade? Sim ou não? É coisas que nós herdamos e coisas que nós aprendemos. Conforme vamos andando, vamos crescendo e vamos convivendo, nós vamos desenvolvendo. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando nascemos de novo, há coisas que nós herdamos, e da nossa convivência, do andar com Deus, há outras que vamos desenvolvendo. Vamos desenvolvendo e isso passa a fazer parte de nós, naturalmente. Quem está entendendo, por favor? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, diga comigo, vive para Deus. Volta ali, por favor. Quanto a ter morrido, é o que eu comecei dizendo, né? Às vezes as pessoas dizem assim,
Bispo, o discurso é uma coisa, a prática é outra, é o que eu disse. Isso depende. Se não nasceu de novo, vai ser realmente um problema sério. Se nasceu de novo, não. Se anda com Deus, se não anda com Deus, anda com o fulano, o beltrano, o ciclano, ou anda no meio de ímpios, vai ser realmente um problema. Mas se eu ando com Deus, de maneira nenhuma. De maneira alguma. O que é muito difícil para uns, não é problema algum para outros. Porque quando nascemos de novo, temos o Espírito de Deus, diga comigo, a graça. A graça é o favor imerecido de Deus, é o poder, é a totalidade do poder do Senhor sobre nós, que nos capacita e nos possibilita fazer tudo que Jesus fez. Se temos do Espírito, se temos a graça, como não vamos conseguir? Não tem como não conseguir. Mas para isso, eu preciso me aprofundar no meu relacionamento para com Deus. E realmente eu tenho que buscar o milagre do novo nascimento. A morte da velha criatura e o nascimento de uma nova criatura, de um novo homem. O bispo, teoricamente é fácil, na prática também. Na prática também. Porém, é o seguinte, como nós temos aprendido com a palavra, tudo nessa vida que você não coloca muita força, não tem resultado. Tudo. Nada que você não colocar muita força para buscar, força para se achegar a Deus, força para conhecer, porque Deus se revela a nós. Força para realmente conhecer, pedir, buscai, batei, buscai, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. É algo, inclusive, essa mesma expressão de Mateus fala em Lucas para o Espírito Santo, para busca ao Espírito Santo. Nós lemos que Paulo, após as escamas cair dos olhos, o Espírito veio, ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito de Deus. E ali, um outro homem. Qual é o grande problema das pessoas? Posso pegar num ponto que talvez você está na igreja, abre o seu coração e receba com amor o que eu falo. Receba com amor, porque o grande problema das pessoas é não preparar, querer ouvir o que faz bem aos seus ouvidos simplesmente, não o que precisa ouvir. Será que realmente as pessoas que te conhecem conseguem enxergar o novo nascimento em você? A mudança? Vou entrar um pouquinho mais profundo. Será que as pessoas que convivem com você, elas conseguem enxergar o novo nascimento, a mudança? Será que os da sua casa conseguem enxergar essa mudança? É algo para a gente parar e refletir. Porque, como nós lemos ali, para quem gosta de usar essa expressão, Deus sabe o que está no meu coração, o que está no coração, a boca fala do que o coração está cheio, e nós agimos de acordo com aquilo que está realmente no nosso coração. Do contrário, é só blá blá blá. E tem um termo na Bíblia muito importante para a gente meditar. Não se engane e não se deixe enganar. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Não se engane, opa, não adianta eu querer me enganar.
Não adianta. E não se deixe enganar. Porque o diabo também vai tentar te enganar. O diabo vai usar pessoas para tentar te enganar. E eu tenho que parar e realmente, será que realmente eu sou como eu me sinto? Eu me sinto um novo homem, uma nova mulher? Eu mudei? Ô bispo, mas nós não temos as nossas guerras? Temos. Enfrentamos uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha interna. Carne contra espírito, espírito contra a carne. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Mas na sua vida, o que vence essa guerra? A carne ou o espírito? O espírito, ele tem prazer naquilo que Deus tem prazer. A carne tem prazer no pecado. Quem está vencendo a guerra? Gálatas 5, medita lá depois. Gálatas 5,16. Carne contra espírito, espírito contra a carne. Passa. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. É o Agostinho aí, né? Não é? É o Agostinho. Agostinho, sou eu. Mas não sou eu. Quer dizer, eu não sou o Agostinho. Um dia fui o Agostinho. Hoje não. Entende o que eu quero dizer? Aquilo que nos dominava, aquilo que tínhamos prazer, aquilo que a carne tinha prazer, não tem mais. Aquilo não nos seduz mais. E você sabe, aquilo que te domina, você se torna servo dele, né? Para não dizer escravo. Aquilo que te domina, você se torna servo ou escravo daquilo que te domina. Então, nada te domina. O que tem que te dominar é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus domina a sua vida. O Espírito de Deus domina as suas vontades. Mas vivos para Deus, diga comigo, deixa eu repetir aqui, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, diga comigo, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem mais um? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Diga comigo, como vivos dentre os mortos. Vivos espiritualmente dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isto é o que precisa acontecer. Porque enquanto não acontece realmente, as escamas dos olhos, essa visão, eu volto à história de Paulo, fazia com tanta força, com tanta intensidade, perseguindo, punindo, prendendo, ameaçando de morte os cristãos, e acreditando estar tão certo, quando estava tão errado. Acreditando em enxergar tanto, quando na verdade estava cego. Totalmente cego. É por isso que orações
expressões como esta, nós devemos orar por nós mesmos. Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Me ajude a enxergar o que eu não tenho enxergado. Eu não quero errar acreditando que estou certo. Se revele a mim, Senhor. Não me entregue as minhas próprias vontades e sentimentos. Me ajude. Coloque o teu espírito em mim. Eu não quero viver uma religião como Saulo estava vivendo, uma simples religião, praticando coisas absurdas em nome da religião, e tudo que ele estava fazendo, cada pessoa que ele perseguia, cada pessoa que ele atacava, cada pessoa que ele punia, cada pessoa que ele prendia, ele estava fazendo ao próprio Cristo. Ao próprio Cristo. Está entendendo o que eu quero dizer? Como até hoje está cheio de Saulo por aí. Está lotado de Saulos por aí. Que fazem coisas absurdas. E muitas vezes atacam os próprios cristãos em nome de Deus, se julgando um conhecedor profundo e praticando coisas absurdas em nome de uma fé, quando na verdade o que pratica é totalmente fora daquilo que Deus tem. Não conhece Deus, não teve um encontro com Deus, um encontro real e verdadeiro com Deus. E é isso, nós não podemos estar sentados num banco de uma igreja, vivendo unicamente uma religião. Você sabe quando você realmente, você vai conseguir discernir que você está no caminho de ser um cristão? Quando nós conseguimos discernir tudo aquilo que nós fazíamos e achávamos tão correto, tão certo, nos mínimos detalhes. Vou dar um exemplo. Às vezes, você vê que eles julgavam os cristãos, condenavam os cristãos, criticavam os cristãos, acreditando que eles estavam certos. Nós podemos fazer isso de uma maneira, talvez aos nossos olhos, menos agressiva, menos pesada. Mas nós estamos no caminho quando nós começamos a nos policiar nos mínimos detalhes. Eu tenho vontade de criticar alguém, mas eu me controlo, guardo a minha boca e não faço, porque eu sei que não está correto. Deus não me deu essa autonomia, essa liberdade para tocar em quem quer que seja. A minha natureza humana, ela quer gritar, o velho homem quer retornar, e o velho homem retornar significa fazer as mesmas coisas que fazia. Eu vou lá e piso na garganta dele e coloco ele de volta. Você não vai retornar. Você não me domina mais. Há algo que era o meu ponto fraco no passado, que me dominava. Seja um vício, seja mentira, seja o adultério, a bebida, o cigarro, ou, enfim. Quer me dominar, não me domina mais. Isso não me domina mais. Eu começo a travar essa garra e vencer a minha carne. Tem coisas, você já prestou atenção? Eu carrego comigo algumas coisas que isso... Você já prestou atenção quando você fala demais?
quando você tem o hábito de falar demais, você conversa com os outros o que não deve conversar, e quando você conversa o que você não deve conversar, ou não deveria ter falado, não deveria ter tocado, não deveria ter, aquilo te rouba a sua paz, você já fica sem paz, ou com receio de isso chegar até a pessoa, esse comentário, essa observação e etc. Às vezes você tem a vontade de desabafar com alguém acerca de outro alguém, mas você não faz, porque não é isso que vai resolver. E aí você está no caminho certo, porque você começa a controlar a sua carne, você começa a controlar suas emoções. E quando vem, porque existem várias situações, né, que Deus fala conosco. Às vezes a situação vem à tona, alguém fala aquilo que você falou, já te rouba a paz, porque vai saber que você tocou no outro, falou do outro. Às vezes vem um culto, que a mensagem vem muito forte, e a mensagem já te acusa, porque o Espírito Santo está falando com você, o Espírito Santo está tocando nos pontos. Mas é tão gostoso quando você está em paz com Deus e em paz com os homens, como a Bíblia nos ensina. Em paz com Deus e em paz com os homens. E quando nós começamos a trabalhar isso é maravilhoso, porque pode a coisa estar, a sua consciência não te acusa, a sua consciência permanece em paz. Então, automaticamente, você está em paz com Deus e você está em paz com os homens. Mas lembre-se, quando a sua consciência te acusa, muito mais Deus. E lembre-se que a sua consciência é como árbitro, é como juiz diante de você. Olha como é sério isso. A sua consciência, porque o Espírito de Deus se comunica com a nossa consciência. Está entendendo o que eu estou tentando dizer a você? Sim ou não? A nossa consciência, Deus se comunica à nossa consciência. E eu acredito seriamente, tem gente que acredita na Bíblia parcialmente. Eu acredito na Bíblia inteiramente, cegamente. Por isso, quando a gente acredita na palavra, nós lutamos para viver a palavra, não é para conhecer. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e não vai adiantar nada. Só vai servir para uma coisa, você conhecer ela de capa a capa e você não vivê-la. Sabe qual? Qual? Não entendi. Só para a quem sabia o que devia fazer e não fez, quem sabia o que devia fazer, tem o grupo que vai ser punido de uma forma mais amena, mas aquele que não sabia e não fez vai ser mais ameno, mas aquele que sabia o que fazer, mas não fez, como a Bíblia diz, esse será corrigido com muitas chibatadas. É diferente. É diferente. Amém, pessoal? Por isso, que sejamos um Saulo que realmente se tornou um Paulo. Que as pessoas vejam a mudança. Que a nossa crença mude. Que os nossos pensamentos mudem. Que a nossa maneira de falar mude. Que a nossa maneira de agir mude. E que todos possam ver essa mudança. Uns ficam perplexos, outros confundidos, mas que vejam uma mudança em nós. Isso é que vai trazer realmente o benefício, as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Amém? Fique em pé, por favor.
Se você tem o seu projeto, pega o seu projeto na mão, segura aí no seu coração. Nós temos falado de tantas coisas importantes. Se alguém não tiver o projeto e porventura quiser o projeto, nós estamos consagrando, nós estamos num período de fé intensa, consagrando a Deus todos os nossos projetos para 2018, consagrando como a Bíblia nos ensina. Segura no seu coração, com seus olhos fechados, medite no que o Espírito Santo fala com você esta noite. Porque é necessário nascer de novo. O novo nascimento. O sepultamento do velho homem, da velha natureza, do velho caráter, personalidade. O homem do pecado. É necessário e penso que o primeiro projeto, o primeiro item do projeto é o espiritual e o ministerial. Está aí. E é uma coisa que nós devemos levar muito a sério. Porque nós estamos projetando para 2018. Mas só Deus sabe como será. Só Deus sabe se 2018 chega ao fim. Tem isso. Mas uma coisa nós devemos fazer: estar prontos, estar preparados. Realmente ser nascidos de novo. O sepultamento, a morte do homem do pecado. Você não era aquele que fazia isso? Não, aquele não existe mais. Aquele já morreu. Entendeu? Mas você não era aquele que eu via, que tinha aquela atitude, que tinha aquele vício. Você não é aquele que fazia. Não, querido. Aquele morreu. Aqui existe um novo homem. Aqui existe uma nova mulher. Você não é aquele? Não. Eu sou um novo homem. O homem do pecado está morto. A velha natureza. A velha personalidade. O velho caráter. Não deixa passar as oportunidades. Não deixa passar. Porque a Bíblia nos ensina a agarrar ao máximo todas as oportunidades. Porque os dias são maus. E quando nós agarramos as oportunidades que Deus tem nos dado, os dias maus não têm poder sobre nós. Os dias maus não têm poder sobre nós. Os dias se tornam dias cuidados e abençoados por Deus. Leve isso muito a sério. Em paz com Deus, em paz com a sua consciência, em paz com o Espírito Santo, totalmente em paz. Que haja um novo nascimento,
E que você não se pareça mais com seu pai ou com sua mãe, com a natureza, com a personalidade do seu pai e da sua mãe, com o temperamento do seu pai e da sua mãe. Se pareça com seu pai espiritual. Viu? Se pareça com seu pai espiritual. Com a natureza dele, com a personalidade dele, com o caráter dele. Se pareça com ele. Porque quando nós nos tornamos filhos, os filhos são herdeiros. Puxa vida. Os filhos são herdeiros. E herdeiros de uma herança gloriosa, espetacular, que não se pode mensurar. Paulo levantou e o Espírito Santo veio sobre ele. As escamas dos olhos caíram, passou a enxergar o que não enxergava e se tornou um homem cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.